Bom, então eu quero mais uma vez acolher a cada um e a cada uma. Gratidão imensa pela disponibilidade de vocês. Nós já somos quase 100 pessoas aqui. Então, enquanto as outras pessoas estão se conectando conosco, a gente vai dando início aqui à atividade programada para hoje. E aí agradecer de modo muito significativo vocês que estão destinando um pouco do tempo da jornada de trabalho, da vida de vocês para estar conosco, dos estudos, enfim. Então, gratidão imensa. Nós estamos aqui em mais um Diálogos de Pastoralidade, né? Mas também no segundo encontro da trilha formativa de Emaús, que é um processo formativo dentro do programa Propósito de Vida do Grupo Beck. Tá? E eu queria só lembrar aí os acordos que a gente tem feito, né? Vamos deixar o microfone, tentar deixar o microfone desligado, e a gente pode ir fazendo ao longo da atividade as nossas interações aqui pelo chat, e à medida do possível a gente vai tentando recolher as contribuições, as interações com os convidados de hoje, né, os convidados e a convidada, para que a gente possa conversar um pouco sobre o tema que está proposto. E hoje, dia 12 de novembro, é dia do diretor de escola, né, diretor escolar. Então, nesse momento inicial, de que a gente também rende graças a Deus pela nossa vida, pela nossa existência, pela nossa missão educativa, eu queria pedir que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos inspirar e abençoar de modo muito especial todos os diretores que têm dedicado a sua vida na gestão de unidades educacionais, de modo muito especial os nossos 3 diretores, a professora Ledisone, a professora Irineuda e o professor Sérgio, que são diretores das unidades de educação básica do Grupo Beck. Então, hoje a gente toca para falar sobre educação católica e propósito de vida, o que essa educação confessional tem em relação quanto a propósito de vida, que é o tema também do programa e é o principal elemento de que a gente tem discorrido já no início desta proposta formativa. E aí eu quero acolher aqui as 4 pessoas que estão convidadas para favorecer essa nossa conversa hoje. E quando eu fui listando aqui, fazendo o meu roteirinho, eu ficava pensando que essas 4 pessoas são pessoas que eu tenho uma grande amizade, né, uma grande admiração e um profundo respeito. São pessoas que em determinados momentos da minha vida entraram e permanecem. Então, quero acolher a professora Roberta, que vai fazer a mediação dessa conversa, o professor Luiz Síveres, o padre Maicon e a Vanessa. A Vanessa que eu conheço há mais tempo. Então, agradecer a Vanessa, companheira de tantas lutas juvenis lá em São Paulo. Então, agradeço demais a possibilidade de vocês estarem aqui conversando conosco nessa tarde. E eu passo a palavra já para a professora Roberta Gontijo, que é doutora em filosofia, minha companheira de trabalho. Enfim, a gente busca sonhar muitas coisas juntos e construir também muitas coisas juntos. E a Roberta é diretora de educação do Grupo Beck. Então, Roberta vai mediar a nossa conversa, é membro também do grupo de trabalho que tem construído essa proposta formativa, e muito do que a gente tem consolidado hoje de educação, de pastoralidade no grupo, também tem contribuição significativa da Roberta. Bem-vinda, amiga, bem-vinda. Ô, Joaquim, que alegria. Boa tarde, viu? Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui. Não estou equivocada, essa é a última edição do Diálogos de Pastoralidade desse ano, né? Então, que honra, que alegria poder concluir esse ciclo aí tão bacana, tão interessante, que foi desse projeto de Diálogos de Pastoralidade, tá? Muito, muito grata mesmo. Boa tarde a todos, e de modo muito especial ao professor Síveres, professora Vanessa e ao padre Maicon, né? Que hoje aqui chegam para compor com a gente e dialogar sobre educação católica, propósito de vida, e aí a gente veio dessa feliz ideia do Joaquim de inserir esse encontro na trilha de Emaús, né? E muito nosso do Beck, é uma trilha formativa para os nossos professores, então espero aí que seja um momento de muita contribuição também para todos do Grupo Beck. Bom,
Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu perdi a tela aqui do Ouvimos Joaquim. sim. Estamos. Eu estou aqui com um problema de conexão hoje, mas acho que a gente vai vencer. Acho que a gente vai conseguir. Bom, vamos falar então, né, nessa tarde, neste segundo encontro da Trilha de Emaús e última edição do Diálogos de Pastoralidade 2020 sobre educação católica e propósito de vida. Um tema muito importante, relevante para a gente, é a nossa missão, né? Resumidamente, esta é a nossa missão no grupo UBEC, uma educação, então, que tenha significado, que tenha sentido para a vida, né, das nossas crianças, jovens e adultos, né, que confiam nas nossas unidades de missão, seus sonhos, né, seu tempo, o curso da sua vida. E aí, para a gente iniciar então esse diálogo, eu já quero chamar aqui o professor Luiz Síveres, que é um professor assim de grande destaque na Universidade Católica de Brasília, e não só na UCB, no grupo inteiro, né? E que vem contribuindo de maneira muito significativa com a gente na construção do projeto Propósito de Vida, aí, que a partir deste ano, agora 2021, né, passa a compor os currículos da educação básica e da educação superior, no âmbito da graduação, de todos os cursos, né, do Grupo BEC. Então, sou Luiz Síveres, docente da Universidade Católica de Brasília, PhD em Psicologia e Educação, e outras tantas formações, né, Síveres? Então, está contigo, está com você. Boa tarde, gostaria de saudar a todos, especialmente, então, a Roberta, representando todo o grupo BEC, o Joaquim, representando esse GT e essa dinâmica da pastoralidade, o Maicon, que vai representar um pouco todos os pastores e as pastoras, e depois a Vanessa, né, essa jovialidade, essa esperança que a gente tem no feminino, no meio da igreja e no meio da educação. Então, é um prazer muito grande partilhar com vocês essa primeira reflexão. Como eu sempre conduzo um diálogo, né, eu não dou uma aula, por isso eu vou apenas conduzir um diálogo, e na medida do possível, cada um vai dialogando consigo mesmo, com suas experiências, e no fundo é a gente dizer que nós iniciamos o ano pensando num projeto, propósito de vida, e ele foi crescendo e crescendo, e hoje a gente o apresenta como um programa, propósito de vida. Bom, o que nos tem inspirado e nos tem motivado para pensar nesse programa Propósito de Vida? Então, vou pedir para o Joaquim para fazer a apresentação, eu vou expor os slides, e no início, então, eu queria convidar todos para participarem desse cenário. Gostaria que cada um sentisse nesse cenário que a gente está chamando Propósito de Vida. E a partir dele a gente pensar o propósito. Certamente os pais do Vitor, a quem relembramos há pouco, o propósito de vida deles era diferente do nosso. Eles tinham as coisas muito pré-determinadas, pré-definidas, né? Se a gente olhar os nossos avós, quer dizer, tudo estava muito pré-definido e o propósito era praticamente pré-definido. Hoje, aí eu gostaria de trazer 3 teóricos que nos ajudam a entender essa imagem. A primeira é do Bauman, que diz que tudo é líquido. Quer dizer, as relações, as instituições, tudo é líquido. Então, como é que a gente vai viver um propósito de vida numa cultura líquida? Quer dizer, os nossos propósitos vão quase que boiando. E a cada movimento da onda, esse propósito praticamente vai mudando. Então, vejam como é difícil a gente estabelecer um propósito numa sociedade ou numa humanidade em constante movimento. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, eu gostaria que vocês se colocassem dentro da canoa. E aí tem um segundo teórico que eu gostaria de trazer aqui, que é o Lipovetsky, que ele diz que nós vivemos a era do vazio.
Quer dizer, nós estamos preenchendo essa canoa de instrumentalidades. E ele diz, estamos numa era do vazio, e para compensar esse vazio existencial, nós vamos complementando com tecnologias. E aí a pergunta ou a colocação que ele faz é, será que nós não vamos afundar com tudo isso? Se a gente encher demais essa nossa canoa, essa nossa história só com a materialidade? E um terceiro teórico, que é o Clodovis Boff, diz que nós estamos numa ausência de sentido. Quer dizer, para onde é que essa canoa está indo? Será que não estamos remando em torno de nós mesmos? Quer dizer, numa sociedade individualista, e nós fortalecendo muito essa dimensão mais individual, será que a gente não está remando ou rodando em torno de nós mesmos? Então, esse é o cenário no qual nós estamos projetando o propósito de vida. Quer dizer, não temos mais uma sociedade estática, mas em movimento. Não temos mais uma sociedade plena de sentido, mas a ausência, o vazio existencial. E não temos mais um sentido a longo prazo, e esse sentido vai se fazendo quase no cotidiano. Como estabelecer um propósito de vida nessa conjuntura, nessa realidade? Foi diante desse desafio que o grupo de trabalho se colocou algumas questões. E as inspirações vêm na próxima tela, Joaquim. Eu busquei alguma inspiração para a gente pensar. Primeiro, fui buscar em Shakespeare uma inspiração, quer dizer, todas as graças da mente e do coração escapam quando o propósito não é firme. Quer dizer, essa é uma primeira abordagem. Se eu quero trabalhar um propósito de vida, eu tenho que integrar mente, coração e a ação. Então, percebam que isso já muda. Quer dizer, o propósito não é apenas uma intenção, não é apenas um conceito, mas você está inteiro nessa relação que incorpora mente, coração e ação. E o Disraeli, que é um teórico inglês, quer dizer, o segredo do sucesso é a constância do propósito. Então, nós que rotineiramente fragmentamos o propósito, a gente é convidado a fazer dele algo do cotidiano. Então, o propósito não está distante, não está longe de nós, mas é algo no dia a dia. E aí tem uma entrevista muito interessante também do José Martins, que é reitor da Universidade Positivo, que ele diz, olha, a gente precisa hoje, ele é atual, é colega nosso, né? Talvez seja até conhecido do nosso reitor e de outros reitores, né? Das unidades de missão. A gente precisa ter, sim, sensibilidade para entender, inteligência para planejar e eficiência para executar. Percebam que ele, de uma forma ou outra, retoma o Shakespeare. Então, acho que o propósito de vida tem essa inspiração. Isso é, eu vou entrar ou vou projetar um propósito de vida com tudo aquilo que eu sou, aquilo que eu sei e aquilo que eu posso fazer. Então, essa é um pouco a inspiração que a gente está trazendo. Mas isso é feito numa instituição de educação. Quer dizer, você pode ter um propósito para a vida familiar, pode ter um propósito para a vida de comunidade, mas nós hoje estamos falando de um propósito da área da educação. E isso nós podemos perceber na próxima tela. Joaquim, por favor. Quando a gente percebe, né, que há sempre essa institucionalidade. Quer dizer, nós sempre trabalhamos na educação, principalmente na educação superior, ensino, pesquisa e extensão de forma integrada, onde nós fazemos referência ao fato de que nós queremos formar o educando plenamente, qualificá-lo para o trabalho e também prepará-lo para o exercício da cidadania. Essas são finalidades da educação. Foi isso que nos moveu a pensar isso. Por isso, a institucionalidade passa sempre por uma dimensão pessoal, profissional e social. Então, perceba que essa triangulação
ela é necessária para a gente desencadear um propósito institucional numa base educativa. Na sequência, Joaquim, nós temos os pressupostos. Quer dizer, o sujeito que estabelece um propósito, ele tem que ter vontade. Além disso, ele precisa desejar realizar esse propósito e apontar para o sentido. Então, são 3 atitudes de toda pessoa que está num processo acadêmico que deseja realizar o seu propósito de vida. E por isso ele precisa fazer um projeto. Anteontem nós vimos vários projetos que vão nos auxiliar nas nossas instituições a buscar esse propósito de vida. E agora estamos apresentando o programa que se chama justamente esse propósito de vida. E isso precisa ter um planejamento. Ele não acontece só por simples desejo ou por vontade, mas ele precisa ser planejado, ele tem que ter estratégia e ele faz parte de uma política da UBEC e ele faz parte agora de cada unidade de missão da sua política. Na sequência, nós estabelecemos, os processos. Em todos os projetos, nós temos sempre essa preocupação de integrar a tecnologia, a metodologia e a pedagogia. Embora hoje as tecnologias estão muito fortes no nosso cotidiano, as metodologias ativas e algumas pedagogias, mas o que a gente sugere para atender esse propósito de vida, que os nossos processos integrem esses três processos. Para isso, a gente tem que ter objetivo. Ainda mais nessa forma remota que nós estamos trabalhando, é preciso ter muita objetividade, ter muito senso de ser sucinto, mas tem que ter uma intencionalidade, mas para chegar a uma finalidade. E aí a gente integra também a informação, a formação e a transformação. Então, todos esses elementos processuais estão, de uma forma ou outra, contemplados nesse grande programa Propósito de Vida. Então, a gente sempre pautou a nossa reflexão nessa dinâmica mais tridimensional. E aí nós temos as nossas intenções, aí vocês têm o símbolo alfa, que tem 3 movimentos, um movimento de circularidade, um movimento de conexão e um movimento de abertura, onde as nossas intenções, por meio desse propósito de vida, é trabalhar ciência, mas com consciência, e isso de forma coletiva, convivendo com isso. Para isso, a gente está trabalhando muito que o nosso processo educativo esteja pautado no diálogo. E também estamos avançando um pouco e chamando também de triálogo. Há alguns anos atrás, eu participei de um estágio no Instituto do Diálogo nos Estados Unidos, onde eu aprendi muito essa dimensão do triálogo. Se a gente recupera um pouco a proposta de Aristóteles, ele colocava o terceiro excluído. Quer dizer, nós temos 2 milênios e pouco, onde a gente pautou nossa relação muito na dualidade do terceiro excluído. Mas fazem 30, 40 anos que a gente começa a trabalhar o terceiro incluído. Quer dizer, começa a se estabelecer mais que o diálogo, um triálogo. E agora tem uma pensadora, uma pesquisadora, que está trazendo já o conceito de multiálogo. Quer dizer, nessa diversidade que nós vivemos hoje, você não só dialoga, não trialoga, mas a diversidade dos diálogos está muito presente. E aí, no nosso propósito, tem muito claro essa dimensão integrada do logos, que é o conhecimento, é a ciência que a gente faz por meio do diálogo. A consciência é muito uma disposição ética. Então, nós vamos perceber que o propósito de vida está ancorado nesse pressuposto da ética. E, finalmente, a eudaimonia, que é a felicidade, partindo um pouco desde Aristóteles, já a compreensão de a eudaimonia ser tanto uma virtude, mas também ser um exercício de convivência no dia a dia. Então, essas são as nossas intenções para trabalhar
um pouco esse propósito de vida. E termino com a reflexão, a última tela, brindando com vocês, né, a ponte JK, né, que tem os 3 arcos, e tem um fundo, uma taça de vinho. Quer dizer, não, o propósito de vida é chegar, de fato, que todos nós, de uma forma ou outra, tenhamos um propósito de vida, seja a nível pessoal ou institucional, e que a gente, em algum momento, possa brindar isso. Para isso, é sempre oportuno integrar um conhecimento emocional, mental e espiritual. Então, nosso propósito de vida, proposto pela UBEC e construído pelo GT, tem sempre essa integração, esses 3 arcos da mesma ponte, emocional, mental e espiritual. E, para isso, a integração entre as habilidades, competências e valores. Se fala muito hoje na BNCC das competências, também das habilidades, mas nós incluímos também a questão dos valores. E por isso que o nosso conhecimento nas instituições educadoras nossa sempre passa por um conceito, por uma experiência, a gente está revalorizando a experiência do estudante, dos professores e abrindo para a dimensão simbólica. A humanidade perdeu um pouco esse caráter simbólico, artístico, e a gente está propondo, com o propósito de vida, recuperar também esse conhecimento mais simbólico. Enfim, essa é um pouco a categorização do que nós estamos entendendo por um programa propósito de vida, que tem essas inspirações, tem esses processos, tem esses fundamentos e tem essas proposições. E o desejo é que cada um, então, possa se articular, e quem quiser ler mais sobre isso, pode entrar no meu site, e tem todas as minhas reflexões, e meus artigos e livros, e por isso eu agradeço a todos, mandando uma flor de girassol, com muita esperança, para que esse propósito, de fato, possa ser vivenciado por cada um e por cada instituição educadora. Muito obrigado. Maravilha, Silvia. Muito bom. Essa tua fala, né, tão direcionada para o sentido, né? E aí eu gosto muito da logoterapia do Dr. Viktor Frankl, e ele fala, né, Silveres, que a grande força do ser humano é essa busca por um sentido, né? E eu fico muito pensando como que nós, né, educadores, podemos, então, auxiliar, né, ajudar os nossos estudantes na descoberta desse sentido da vida, né? E eu vejo muito que o nosso programa Propósito de Vida, ele tem essa intencionalidade, né? De maneira mais simplista e reduzida, né? E eu penso muito nisso, como é que nós, educadores, podemos auxiliar os nossos estudantes nessa descoberta do sentido da vida, né? E eu gosto muito de uma citação que também está na obra, né, do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido, e é uma citação do Nietzsche, né? E ela fala assim: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Por isso que é tão importante descobrir, né, esse sentido da vida, que é muito individual, né, um processo muito individual, e que é um processo que sofre mutações também, né? Eu encontro esse propósito, daqui a pouco eu acho outro propósito, né? E essa é a minha força motivadora para seguir a vida. Silveres, muito grata pela tua explanação, né? Penso que conseguiu resumir bem, muito bem, aí do nosso programa Propósito de Vida do Grupo BEC. Vamos agora, deixa eu só retificar a minha fala inicial. Roberta, só uma coisinha. O teu áudio está cortando. Tenta desligar o vídeo, porque eu acho que talvez possa melhorar. E quem puder também, com exceção das pessoas que vão, dos convidados, né? Quem puder desligar o vídeo, eu acho que fica melhor a qualidade da transmissão. Tá bom, Joaquim. Mas tá dando para entender? Agora tá excelente. Tá bom, então deixa eu só retificar minha fala aqui do início.
Deixa eu apresentar aqui um breve currículo do professor Luiz Síveres. Para quem é de casa, né, todos já o conhecem, ou boa parte já o conhecem, mas tem pessoas aqui também, né, de fora, enfim, convidados externos. O professor Luiz Síveres, que é PhD em Educação e Psicologia pela PUC de São Paulo, doutor em Desenvolvimento Sustentável pela UNB, mestre em Educação pela UCB, e atualmente é professor pesquisador permanente do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação da UCB, e, para nossa alegria, é membro do GT Propósito de Vida do Grupo Beck. Muito bem, e agora a gente passa, então, para a nossa próxima convidada, a professora Vanessa Araújo Correia, que é doutora e mestre em Estudos Culturais pela USP, especialista em Juventude pela FAGE e coordenadora acadêmica de especialização em Juventude no Mundo Contemporâneo. Vanessa, seja muito bem-vinda. Está contigo. Obrigada, Roberta. Queria começar agradecendo esse convite, né? Agradecer aí todo o Grupo Beck, agradecer de modo especial o convite do Joaquim, um amigo querido, né, que tivemos a oportunidade de atuar em algumas frentes aí, né, sempre nessa linha do trabalho com juventude. Então, dizer também que fiquei super feliz de ouvir o professor Luiz Síveres, porque não conhecia o projeto, né, então gostei bastante de conhecer a fundamentação, achei muito oportuno, né, e acho que bastante fecundo, assim. E cumprimentar o Maicon também, querido amigo, bom te ver por aqui. Bem, eu vou falar assim de um lugar que é um lugar de uma atuação assim, em processos educativos, formativos, né, interações educativas, que não é necessariamente, não é sempre, né, as instituições formais, né. Então, hoje, como a Roberta comentou, eu sou coordenadora acadêmica de um curso de especialização em juventude, mas também tenho uma atuação que é uma atuação pastoral, né, na linha da formação pastoral, numa rede chamada Magis Brasil, que é ligada ao trabalho com juventude no Brasil dos jesuítas. E, então, um pouco do que eu vou falar vem dessa experiência também de quem atuou em outras redes, né, de trabalho com juventude, em grupos juvenis, que segue pesquisando isso também, né, essa coisa do trabalho, esse tema a temática da juventude, né. Então, algumas coisas que eu vou trazer é dessa experiência. A experiência também a gente acabou de concluir, vai lançar semana que vem, sair a impressão de um livro, Projeto de Vida para Jovens, o Itinerário Metodológico de Esperança, que é uma sistematização de um caminho, de um itinerário, de algumas reflexões sobre a temática, a ferramenta, né, do projeto de vida, voltado especificamente para esse público juvenil. Então, algumas das coisas que eu trago também vem desse processo da sistematização, da organização desse livro, que vai sair agora pela Loyola. Algumas coisas também vêm de uma experiência que foi sistematizada pela UFMG, né, um livro que chama Pedagogia das Juventudes, que também recomendo para vocês. Enfim, um pouco dessa experiência, dessas coisas, dessas leituras, né, dessas pesquisas que eu venho trazer para vocês, assim, um pouco para a gente dialogar, né. E quando o tema foi apresentado, né, então esse tema da educação católica e o propósito de vida, me fez, claro, me remeter ao fato, né, e achei que queria começar por aqui, chamando a atenção para o fato de que qualquer processo educativo, qualquer interação educativa, digamos assim, nos remete a pensar a concepção de pessoa e a concepção de mundo que temos. Eu acho que isso é sempre muito presente, assim, pelo menos na minha experiência. Então, digamos, qualquer prática educativa, ela expressa alguns princípios que são políticos e que são pedagógicos, né? As perguntas que constantemente os educadores, nós nos fazemos, né? Para que educar, para quem, com quem, o que ensinar, como ensinar, acho que são perguntas que nos acompanham sempre, né? E quando esse tema da educação católica apareceu, eu fiquei pensando, então, que acho que a educação católica, ela oferece, digamos, esses princípios políticos pedagógicos de forma mais ou menos clara, né? É claro que a gente vai considerar aí uma diversidade de aspectos, né? De perspectivas, mas de forma geral a gente pode considerar que há uma concepção de pessoa
clara, né, na educação católica, então pessoa integral, livre, digna, chamada à cocriação do mundo, né? Há também aí uma concepção de mundo justo, solidário, fraterno, ao exemplo do que a gente pode encontrar nos evangelhos, né? Então, qualquer processo educativo nas instituições católicas, em diferentes contextos, né, não só contextos escolares, né, universitários, mas a gente sabe da diversidade de atuações aí que são formativas com públicos em diferentes contextos, né, seria importante se atentar a esses princípios políticos pedagógicos que se inspiram, obviamente, nessa concepção que se tem de pessoa e que se tem de mundo, né. Eu acho que essas concepções ajudam a gente a criar e a se orientar para essa prática, né? Essa prática que é uma prática educativa, uma prática formativa. Então, um pouco a partir do que eu venho trabalhando especificamente com jovens, né? Acho que talvez fique até muito enfatizado isso, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção assim, para alguns princípios, né, políticos e pedagógicos que têm sido importantes, na minha visão, numa perspectiva de acompanhamento, de trabalho com os jovens, né? O primeiro deles, eu acho que é uma concepção, uma compreensão da educação como formação humana, né? Então, penso que tudo aquilo que a gente, enfim, pretende propor aos educandos e educandas tem a ver com um processo, com promover um processo que é de humanização. Aqui estou lembrando muito do Paulo Freire, né? Coisa da humanização e da desumanização. Então, acho que pode parecer redundante, mas falar de humanização num contexto em que a gente vê uma série de processos desumanizantes na nossa sociedade não é relevante, né? Então, acho que pensar a formação como uma formação humana, acho que um pouco do que o professor Luiz nos trouxe aponta um pouco para isso, né? Essa dimensão integral, né? A dimensão emocional, a dimensão mental, a dimensão espiritual, né? As capacidades que são profissionais, né, técnicas, mas que também são sociais, também são emocionais. Então, esse processo de tornar-se pessoa, né, um processo de personalização, digamos assim. Então, acho que esse é um princípio que me parece importante, né, uma compreensão. A educação, ela é um processo de formação humana, portanto, um processo de humanização, né. Depois, e sobretudo, né, me parece que no trabalho com jovens, a dimensão do reconhecimento ela é bastante importante, né? Reconhecimento do educando como um sujeito que tem demandas, que tem necessidades, características, orientações que são específicas. Aqui a gente está falando da necessidade, obviamente, de conhecer e reconhecer quem é esse sujeito da educação, quem é esse sujeito ativo, né, formativo em diferentes contextos. Eu acho que o processo de reconhecimento ele é um aspecto fundamental do processo de humanização, né, para dizer que não reconhecer o sujeito nas suas especificidades, nas suas necessidades, uma espécie de provoca uma espécie de uma morte existencial, né, no sentido que desumaniza essa pessoa. Então, fico pensando a quantidade de processos em tantas instituições que muitas vezes são processos de desumanização. Porque deixa de reconhecer o indivíduo nas suas necessidades, nas suas especificidades. E penso que, sobretudo nesse momento da juventude, né, que é um momento, então, portanto, de construir autonomia, de ampliar relações sociais, de passar a dizer a sua própria palavra sobre o mundo, né, digamos, com relações mais par a par do que relações somente mediadas por adultos, né. Então, quer dizer, é um momento muito fecundo, muito profundo, assim, digamos, de constituição de identidade, constituição de propósitos de vida. Então, reconhecer quem são esses sujeitos, né? Qual a realidade que eles vivem, né? O que significa ser socializado nesse mundo. Acho que o professor Luiz traz para a gente uma espécie de um panorama interessante, né, sobre aspectos culturais da nossa sociedade, né, que são aspectos profundamente socializantes, que têm a ver com esse caráter, né, entre uma sociedade mais estática, em que as identidades estão mais ou menos pré-definidas, né, e os papéis sociais são mais ou menos limitados, para uma sociedade que a gente vive hoje, né, que todos os processos são muito fluidos, muito descontinuados, em que
a experiência de projetar a vida para esses educandos, né, jovens, se dá num terreno profundamente marcado por incertezas, marcado por riscos, né, marcado por essas processos reversíveis, né, trajetórias mais ou menos descontinuadas. Então, esses são aspectos importantes do contexto em que os sujeitos jovens hoje vivem seus processos formativos, seus processos educativos, que precisam ser levados em consideração, porque eles são socializadores, né, desses sujeitos, e a gente precisa levar em consideração isso nesse reconhecimento que a gente faz do educando como um sujeito, que tem, portanto, demandas e necessidades que são características, que são específicas, que são próprias, né? Depois, acho que um aspecto bem importante, assim, como um princípio político-pedagógico, né, que acho que precisa nos orientar como educadores e educadoras católicos, né? Eu acho que é uma educação que seja movida mais por perguntas do que por respostas. Isso eu acho que em qualquer fase, né, do processo educativo, mas eu estou sempre enfatizando a juventude porque é justamente um momento de maior construção de autonomia, então, portanto, de formulação das suas próprias perguntas, das suas próprias respostas, em interação com o contexto, com as outras pessoas. Então, eu acho que um processo educativo que valoriza mais perguntas do que respostas é o processo educativo que vai valorizar o essa palavra ficou um pouco vazia, um pouco, enfim, lugar comum, assim, né, depois do protagonismo, mas aqui eu estou entendendo um sujeito que participa ativamente, né, do seu processo educativo, né, e obviamente que um processo educativo que valoriza o protagonismo desses sujeitos vai ajudá-lo a construir a sua autonomia, né? A autonomia não como algo que a gente sabe bem, não é algo que é dado, que é adquirido em determinado momento, mas que é um processo de construção contínua, né? A partir das experiências, né? Das tentativas e erros, né? Dos processos de decisão, né? Então, assim, vai se construindo essa autonomia, né? Então, acho que ao falar, né, dessa ideia do protagonismo, eu estou pensando muito nisso, né? Como é que a gente valoriza, né, e se move mais pelas perguntas sobre si, sobre o mundo, sobre o contexto, sobre as instituições, do que sobre as respostas prontas, né? Acho que é sempre um desafio para a gente, né? Depois, algo que eu acho importante também, a gente discute muito isso, inclusive nessa publicação do projeto de vida que eu comentei com vocês, como um aspecto metodológico fundamental, né? A ideia de uma educação que deixe vestígios, né? Isso é, que produza afetos, que afete, né? E para isso o aspecto fundamental é propor e proporcionar a experiência, né? Mais do que um processo que seja só mental, né? Só do aprendizado, mas que acho que uma educação que vai produzir sentido é uma educação que também passa pelos sentidos, que, portanto, propõe experiências, né? Assim, algo que vai marcar, que vai produzir efeito, porque vai afetar. Ou seja, deixar vestígios, né? Assim, um pouco pensando aqui no Larousse, né? Que traz um pouco essa ideia da experiência, né? Experiência sentido no processo educativo. Então, isso me parece hoje fundamental, como um aspecto que vai fazer cada vez mais sentido para as novas gerações e que não pode ser de forma nenhuma assim, negligenciado, né, nos nossos processos educativos. Quer dizer, é preciso que algo que vai produzir efeito, né, que vai deixar vestígios, que vai marcar, que vai afetar os indivíduos, né, os educandos e educandas, de experiência. A pessoa precisa fazer experiências, né, de algo que possa produzir e afetar os sentidos desse educando e educanda. Depois, aqui já chegando aqui na ideia do propósito de vida que eu queria falar um pouquinho, um último, assim, que eu gostaria de destacar, fundamental, político e pedagógico para o educativo, né, uma educação que promova aos educandos a oportunidade de aprofundar o autoconhecimento. Autoconhecimento aqui, a gente está falando que vai produzir autoaceitação, autocrítica, autorrealização. Então, e o professor Luiz já trazia isso, né, essa ideia
do aspecto pessoal, né, do profissional e do social. Aqui a gente está falando desse aspecto pessoal, quando fala a oportunidade de aprofundar o seu autoconhecimento, né, pessoas que vivam um processo de personalização, né, que possam se integrar com a sua história, com as suas orientações, né, com as suas características pessoais, né, alguém ou seja, vai sempre, né, eu acho que esse processo educativo também se remete, também tem relação com a própria construção da identidade, né. Então, aprofundar o autoconhecimento, mas aprofundar também o conhecimento do mundo, né, e o seu lugar no mundo. Aqui, também fazendo já uma referência a Paulo Freire, é um conhecimento que se converte em comprometimento, né, não é um conhecimento só teórico, né, analítico, científico da realidade, mas é um conhecimento que se possa se converter, né, ou seja, o conhecimento, inclusive, que passando pela experiência, afetando, deixando vestígios no indivíduo, possa levá-lo a se comprometer com essa realidade, né, e que possa, portanto, desnaturalizar aqueles que são os processos que são processos desumanizantes, né. Então, o conhecimento da realidade que se vive, né, e a aprendizagem da escolha. Eu acho que esse é um aspecto bem importante já para entrar, para não ocupar muito tempo, falar um pouco dessa coisa do propósito de vida. Eu acho que a aprendizagem da escolha ela é um aspecto fundamental quando a gente vai pensar em propósito de vida, em projeto de vida, pegando aqui uma ferramenta bastante específica, né, para trabalhar essa dimensão do propósito de vida. Então, obviamente, a escolha vai se dar por meio de experiências, né, um processo que é, portanto, de construção de autonomia, né, a escolha, sobretudo nesse mundo que a gente vive, né, que parece que se tem muitas possibilidades, é um pouco essa a sensação, né, dos jovens que participam, né, com a gente, que fazem projetos de vida com a gente. A sensação é essa, né, de viver um mundo em que as possibilidades são múltiplas, são variadas, as identidades, as escolhas, os papéis sociais não são mais fixos, como eram anteriormente, né, em décadas, em séculos passados, mas há, então, portanto, uma grande flexibilidade de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, uma incerteza também bastante grande, né, e se trabalha muito com essa ideia de decisões muito provisórias, né, que em alguma medida acaba dificultando essa perspectiva de um propósito mais a longo prazo, né, que dê sentido para a vida. Então, assim, aprender a fazer escolha, né, por meio dessas experiências, esse processo de autonomia, da tentativa e do erro, né, do reconhecimento, da integração dos lutos que envolvem qualquer processo de decisão, né, escolher ser isso significa não ser aquilo, né. Então, esse processo todo é um processo que é bastante importante, que é bastante fundamental, entendo, né, no processo de construir projetos de vida. Então, acho que é um princípio, né, é um compromisso, digamos assim, educativo que deveríamos abraçar com bastante seriedade. Então, com isso, né, quando falo dessa dimensão do autoconhecimento, do conhecimento da realidade, do aprender, né, a fazer escolhas, eu acho que, em alguma medida, a mim me parece que a gente começa a se relacionar com a temática do propósito de vida, né? Porque eu imagino que não há propósito sem a gente falar de autoconhecimento, sem conhecimento da sua própria realidade, né? E sem capacidade de fazer as escolhas, né, num contexto em que se vive, né? A partir daquilo que deseja, a partir daquilo que a realidade também pode oferecer. Então, assim, há uma integração aí, né, nesse processo de realizar projeto de vida, que é o que eu desejo, né, o que eu quero, o que tem para mim nesse contexto aqui, e o que eu posso fazer também a partir das minhas habilidades, das minhas inclinações, do meu próprio histórico de vida. Então, é uma integração de tudo isso para que o indivíduo possa construir, né, cenários, escolhas, né, propósitos que dê sentido à sua vida, né. Eu gostaria, assim, quando eu falo em propósito de vida, eu naturalmente me remeto, né, ao projeto de vida como uma ferramenta concreta que pode nos ajudar a trabalhar com jovens e com os educandos e educandas de forma geral, claro, os propósitos de vida. Eu estou enfatizando muito jovem porque me parece muito, né, que é justamente o momento em que a gente se confronta, né, com essa ideia do propósito, do sentido da vida, que as escolhas, né, mais fundamentais vão se colocando. Claro que isso é ao longo da vida, né, e sobretudo no mundo que a gente vive muito dinâmico, o tempo todo na nossa vida, na nossa trajetória, a gente vai ser confrontado
refletir, né, esse sentido da vida e fazer as nossas escolhas a partir disso, né? Mas o momento, digamos, das estreias dessas grandes questões é, de fato, esse momento da juventude, né? Então, eu acho que o Projeto de Vida é uma ferramenta oportuna, né, bastante interessante, que ajuda a trabalhar com os educandos e educandas essa dimensão do propósito de vida, e que tem sido muito buscada, né, tem sido uma estratégia assim, dos jovens também, diante desses cenários de incertezas, de um futuro, né, de um futuro arriscado, né, de um futuro marcado pelo risco, né, como vai mencionar alguns autores. Cada vez mais os indivíduos, né, os jovens, tendem a projetar para garantir alguma previsibilidade. Obviamente que essa perspectiva de projeto de vida não nos contempla plenamente, porque uma perspectiva de projeto de vida que seja só tornar a vida mais eficiente, mais previsíveis as decisões, não significa não nos remete necessariamente ao propósito de vida. Né? Então, quando eu penso aqui em projeto de vida, numa perspectiva do nosso processo de educação católica, eu estou pensando numa ferramenta que permite desenvolver um projeto que é biográfico, né? Quer dizer, o indivíduo vai construir uma perspectiva a respeito de si, da própria vida, construindo-se como pessoas. É claro, ele também é uma espécie de mapa que vai orientar, né, as pessoas na direção dos objetivos que ela deseja alcançar, mas não é só isso, né? Tem uma perspectiva aí do projeto de vida que ela é biográfica, né? E, portanto, é isso, né? De se construir como pessoa e de construir aquilo que dá sentido para a sua vida. Então, eu penso que uma abordagem, né, de projeto de vida para ajudar os jovens a trabalhar a dimensão do propósito de vida dentro, né, da nossa perspectiva católica, deve ajudar o sujeito a integrar a sua história pessoal, né, portanto, vai repercutir necessariamente na sua identidade. Então, aqui a gente está falando de autoconhecimento, né, da sua história, da sua afetividade, da sua sexualidade, todos esses aspectos que vão se integrando, né, que vão constituindo a identidade dessa pessoa. Ajudar a reconhecer limites e possibilidades do contexto social e histórico em que vive. É muito comum a gente trabalhar projeto de vida focando muito na ideia do sonho, né? O sonho, né? E isso, portanto, uma perspectiva que foca só no indivíduo, que não tem contexto. Então, considerar contexto é importante. O contexto traz histórico social, traz limites e traz possibilidades, como o professor Luiz começou falando para a gente, né, a partir ali do Bauman, de outros autores. Veja, a gente está num contexto social, histórico, cultural específico, e esse contexto apresenta possibilidades e limites, né, bastante próprios, sem poupar aqui os recortes e as diversidades, né, de realidade social de cada indivíduo. Então, é preciso considerar esse contexto, porque isso significa considerar que as decisões, né, todo o projeto ele é construído contextualmente, ele responde a demandas e a possibilidades de um determinado tempo histórico, né, reconhecer-se parte do mundo, e eu acho que essa dimensão comunitária, coletiva do projeto de vida. Quando eu projeto a minha vida, quando eu construo os meus propósitos, os meus projetos, eu estou, obviamente, alterando a minha realidade, mas também a realidade do contexto em que eu estou. Então, esse reconhecer-se, né? Apresentar uma perspectiva de projeto de vida que ajude também a pessoa a se reconhecer parte do mundo, né? Reconhecer os impactos, né, da sua ação ou da sua missão num contexto mais amplo é importante. E depois que ajude as pessoas, obviamente, a fazer escolhas, né? E essas escolhas, obviamente, num processo que seja inspirado em valores que são fundamentais. Então, obviamente, que num processo de elaboração de projeto de vida, é preciso se confrontar com aquilo que são valores, que são contravalores para si, que, portanto, vai inspirar tomadas de decisão. Claro, a gente teria que discutir isso metodologicamente de forma mais detalhada, que não há tempo aqui, mas eu fico olhando muito, né, para o contexto dos jovens, em que acho que hoje a gente pode dizer sem grandes dificuldades, né, pelos dados todos que a gente tem, que a juventude é o grupo de maior vulnerabilidade social, né, que a gente tem na nossa sociedade, e a gente pode também dizer com tranquilidade que no nosso continente a gente está desperdiçando, né, as novas gerações, no sentido de que a gente não tem uma sociedade que oferece condições objetivas para que os jovens possam construir, né, os seus projetos de vida, que eles possam vislumbrar um horizonte de possibilidades objetivas, concretas, né, aqui falando menos de propósito e mais de questões mais objetivas. Então, eu acho que se a gente consegue promover um processo educativo que ajude as pessoas a
construírem propósitos, né, de vida, fundamentado em valores que são fundamentais para si, né? E a partir disso, tomar decisões, né, eu acho que já vai ser um grande ganho, né? Então, o projeto de vida como ferramenta, que nesse caso, eu acho que ele é importante também, a gente discute isso no livro, é importante também que ele, por aquilo que ele pode oferecer no presente, né? Em termos de capacidade criativa diante da vida, de oferta de um horizonte existencial, de um projeto biográfico, né? Quem eu quero ser, né? Assim, na medida que o projeto que eu quero fazer, eu também projeto quem eu quero ser. Acho que é uma ferramenta que pode ajudar um propósito de fato de vida, num contexto que é um contexto bastante adverso para quem está nesse iniciar, né, de construir trajetórias, né, de pensar futuro, né, de se estabelecer, né, de se emancipar, de construir sua independência, né? Então, eu acho que trabalhar com jovens a partir dessa ferramenta do projeto de vida pode ajudar a conferir algum sentido, né, à sua ação e à sua própria existência. Então, acho que isso é bastante fundamental. E é um serviço fundamental que a gente precisa fazer, que tem a ver com devolver a esperança mesmo, a alegria, o horizonte, a possibilidade, né, num cenário que tem sido bastante adverso. Alguns desafios assim que eu queria só destacar para que a gente possa conduzir processos educativos que façam cada vez mais sentido, né? Eu penso que um desafio bastante forte, né, sobretudo nas nossas instituições católicas, é a convivência com a diversidade, né, a diversidade de jovens, a diversidade de públicos, a diversidade de perspectivas ideológicas, né, de identidades, de orientações. Acho que tudo isso tem sido bastante desafiador, né, para a gente ainda aprender a conviver com essa diversidade, e não só conviver, mas torná-la um capital, né, importante do próprio processo educativo. Depois, acho que é reconhecer que os espaços educativos, né, e os processos educativos, eles são múltiplos, eles não se encerram nas instituições escolares e também não se encerram em outros contextos, por exemplo, grupos juvenis, paroquiais, movimentos, né, quer dizer, reconhecer a quantidade hoje de processos, né, de interações educativas formativas, eu acho que é bastante importante para a gente também reconhecer qual que vai ser o nosso papel, como é que a gente vai atuar, a partir de qual intencionalidade na formação, né, dos educandos e educandas. Porque, sobretudo considerando as mídias digitais, né, como processos bastante importantes assim, na formação, né, das pessoas, então acho que a gente precisa reconhecer esses múltiplos processos e interações educativas para a gente também entender como é que a gente se posiciona aí, a partir de qual intencionalidade e qual que é o nosso papel. E depois, por último, acho que um desafio também sempre constante é como que a gente incorpora o aspecto da sociabilidade, né, ou construção de outras interações aí, isso trazendo um aspecto mais do lúdico, mais do gratuito também, que também são aspectos bastante fundamentais no processo educativo, porque são, em geral, eles que vão ajudar a produzir as experiências, né, e, portanto, a deixar vestígios, né, a afetar e deixar as marcas nas pessoas, né, e são marcas provavelmente bastante fecundas de sentido, né, e que, portanto, vão colaborar e vão ser fundamentais aí nesse processo de produção, de construção, né, de elaboração de propósitos de vida. Bem, acho que é isso, não sei se eu estourei muito tempo, agradeço, depois a gente pode seguir no diálogo. Oi, Vanessa. Vocês estão me ouvindo, gente? A conexão tá bem ruim. Sim. Tá me ouvindo, cortando um pouquinho, mas dá para ouvir, sim. Vou tirar o vídeo novamente, tá? Vamos ver se fica melhor. Vanessa, sua fala é muito, ela orienta muito os participantes, né? Então, veja, a gente tem aqui gestores, né, do Grupo Beck, mas, sobretudo, professores que, a partir de 2021, vão estar com essa missão, né, tão valiosa de implementar o projeto de vida, tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, sua fala é muito rica, né, e ela nos orienta muito nesse processo de como implementar. Oi, você está me ouvindo? Aqui tá normal, tá? Tá normal? Normal. Será que é a conexão dele?
Pode continuar, Roberto. Tá, tá bem, Joaquim. Eu queria só resgatar rapidamente, né, alguns pontos dessa fala que foi tão rica, assim, e que contribui tanto, né, para o nosso processo aqui e nossa proposta educativa do Grupo Beck, mas primeiro aquele momento onde você faz esse resgate da humanização, né, do reumanizar. Só um minutinho, deixa eu ver se melhora aqui meu áudio. Pronto. Aquele momento em que você resgata a reumanização, né? A gente nunca ouviu falar tanto de atendimento humanizado, parto humanizado, gestão humanizada, né? E aí agora a gente fala de uma educação humanizada. E veja, a gente precisa, né? Agora a gente está refletindo sobre isso. E aí é importante refletir em que momento a gente perdeu essa dimensão, né? De algo que a humanidade, né? Enfim, que a humanização é tão essencial. Né? E essa questão do afetar que você trouxe, achei muito interessante também, né? É aquilo que fica e aquilo que toca o coração. Eu acredito muito nessa proposta educativa, que é aquilo que toca de verdade o coração, e aí fica para a vida, né? Não fica para uma prova, para um exame externo, ou um exame de algum conselho profissional, pensando em educação superior, ele fica para a vida. E, por último, a dimensão do projeto de vida, quando você fala, né, desse aspecto biográfico, é realmente muito, muito relevante, porque eu penso que é nesta etapa que nós, professores, então, começamos a ajudar mesmo esses estudantes, né, na compreensão da sua identidade, que se conecta à alteridade, e aí isso se desdobra no conceito da unidade, da diversidade, enfim. Então, achei extremamente relevante na tua fala mesmo, essa dimensão biográfica do projeto de vida. Gente, vamos em frente, então. Muito grata, a professora Vanessa, contribuiu muito aqui, tá? Com a gente, no nosso programa de vida. Uma alegria te conhecer e te escutar, tá? Muito enriquecedor de verdade. Vamos agora ouvir o padre Maico André Malacarne, né? Ele é coordenador diocesano de pastoral e pároco em Erechim, no Rio Grande do Sul, especialista em juventude no mundo contemporâneo, membro da Comissão Nacional de Assessores e Assessoras da Pastoral da Juventude de 2017 a 2019. Padre, com o senhor. Obrigada, Vanessa. Tudo bem, gente. Estão me ouvindo? Tudo certo? Sim, padre, escuto bem. Ótimo. Boa tarde, gente. É uma alegria imensa participar dessa partilha, dessa construção nessa tarde. Também quero agradecer muito o convite aí generoso de vocês, de poder também ajudar a construir a partir desse diálogo, dessa construção. Uma saudação aí a Roberto, ao Joaquim, também a alegria do encontro com a Vanessa, com o professor Luiz também. A minha partilha vai muito na direção daquilo que a Vanessa e o professor Luiz também já trouxeram, talvez buscando a referência que certamente é a referência de Jesus, do Evangelho, do próprio movimento de Jesus, do próprio discipulado de Jesus. Mas eu quero também trazer o elemento aqui, também do Pacto Educativo Global, essa proposta do Papa Francisco, que tem desafiado a gente pensar também a educação, e é justamente com esse olhar que eu queria iniciar. O pacto traz o elemento centralidade da pessoa humana. O centro de toda educação é a pessoa. E o Papa Francisco tem reforçado para a gente que é essa pessoa em relação. E aí a Vanessa ajudou a gente a pensar também, o professor também, nessas relações integrais que nós somos, e da integralidade do nosso ser,
e o Papa traz, inclusive, a dimensão ecológica, com um reforço muito grande para essa dimensão relacional de todo ser humano, mas esse ponto de vista do ser humano como o centro da ação educativa. E, no fundo, quando a gente olha para Jesus, a gente encontra exatamente esse movimento. Em todos os momentos, Jesus resgata a vida, e Jesus traz o elemento da vida, da presença e da humanização, se a gente quiser pode chamar assim também, nessa relação que Jesus vai construindo com as pessoas num momento histórico e num movimento histórico também que ele ajuda a construir. E eu queria passar nessa pequena partilha por 2 textos bíblicos que eu acho que ajuda a pensar. Eu espero não ser aqui muito alegórico no sentido da proposição que eu vou fazer, mas eu penso que esses 2 textos ajudam a gente, de fato, buscar algumas referências para a educação católica, propósito de vida que a gente está conversando, e, sobretudo, eu fui buscar 2 textos que falam de cura, porque penso que a gente está num momento de tantas perdas, e a pandemia traz para a gente também essa dinâmica da perda, das perdas, de um determinado luto, e de um luto que é pessoal, mas que também é um luto social que nós estamos vivendo. E essa dinâmica da cura de Jesus me parece que ajuda a gente também a viver esse momento histórico, e a educação se coloca historicamente como a Vanessa também desafiou a gente. Então, os textos de cura têm essa intenção também, na medida que a gente vive esse tempo de perdas, e perdas tão emblemáticas aí na nossa caminhada. E um dos textos vai em direção de uma cura individual, e o outro texto numa direção de uma cura coletiva, que me parece que dialoga muito com a proposta educativa também, dos sujeitos envolvidos nas suas dimensões muito pessoais, na nossa dimensão pessoal, mas também nas nossas relações. O primeiro texto que eu queria partilhar com vocês é o texto de Lucas 8, 40 a 48. O texto, na verdade, conta dois encontros de Jesus. Primeiro, ele é encontrado por uma pessoa importante da época, um chefe da sinagoga chamado Jairo. Ele vai ao encontro de Jesus pedindo pela sua filha. E ele verbaliza isso, ele diz: a minha filha está doente. E essa busca desse chefe, dessa pessoa importante do tempo de Jesus, revela uma relação que ele também estabelece com a sua filha. Logo em seguida, e imediatamente depois, Jesus está passando no meio de uma multidão e uma mulher, o texto usa a expressão com fluxo de sangue, com hemorragia, toca o manto de Jesus. E o texto diz que há 12 anos essa mulher sofria dessa doença. E a menina, a filha de Jairo, tinha 12 anos. Tem uma relação aqui com os números, mas essa mulher, ela tem uma dinâmica muito específica para buscar a cura. No texto, ela diz assim: se ao menos eu tocar na barra da veste de Jesus. Essa mulher não devia estar no meio da multidão. Era uma pecadora, alguém que estava com uma hemorragia há muito tempo, e o sangue revelava essa dimensão da exclusão total, e ainda mais sendo mulher. Mas ela, primeiro, no meio de uma multidão, e segundo, ela não podia tocar em ninguém. Esse movimento dela de tocar ao menos a barra da veste de Jesus revela para nós uma dinâmica que é muito específica dessa mulher. E aqui eu queria chamar a atenção justamente disso, dessa mulher e dessa presença da mulher na vida e no movimento de Jesus.
tocar ao menos a barra da veste é uma fé tão verdadeira, é uma fé tão intensa, é uma fé tão diferente que a gente não vê esse movimento, por exemplo, em nenhum dos discípulos. E, de alguma maneira, é tocar na pequenez. E esse elemento da distância, a mulher toca, mas não toca. Ela, ao mesmo tempo, se aproxima, mas não se aproxima. No fundo, é um desejo muito grande de chegar naquilo que Jesus, de fato, é. E eu quero repetir, porque esse movimento dessa mulher de pequenez, de incerto, de distanciamento, é um movimento de fé e é um movimento pedagógico muito peculiar e que me parece ajuda a gente pensar a educação. Se eu ao menos tocar o manto, fico pensando assim nessa alegoria do manto, da barra do manto, do que isso significa para nós, do que isso significa para a educação, para a proposta de um propósito de vida, essa fineza do toque dessa mulher. E vejam, tinha muitas pessoas tocando Jesus. E na continuidade desse texto, desse trecho, diz que Jesus perguntou para os discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos dizem: como assim? Tem muita gente me tocando. Tem muita gente. E a gente está nesse movimento da rapidez, da fluidez, da perda de sentido, desse movimento histórico. Mas vejo que Jesus percebe algo. Quem me tocou? Quem tocou na barra da veste? E nesse percurso, então, é que a mulher se apresenta com medo, dizendo que foi ela quem tocou. E aqui a gente tem algo que a gente não sabe. O texto diz apenas que essa mulher contou para Jesus o que estava acontecendo. Nós não sabemos o que ela falou, mas nós sabemos que houve ali um encontro, houve ali uma acolhida, houve aí uma troca, houve aí uma dinâmica que devolve para aquela mulher um sentido para a vida, um propósito para a vida. Jesus consegue escutar, consegue entrar numa dinâmica daquilo que não está dito, daquilo que não está sendo possível ouvir. E essa é uma capacidade da educação extraordinária, que é de a gente construir elementos e no diálogo com a ciência, com os métodos, com a pedagogia, que nos ajude a gente, de fato, escutar aquilo que está inaudível. E aí penso muito nessa característica muito própria da juventude, que a Vanessa já também desafiou a gente com muita categoria. Ouvir aquilo que não está dito, aquilo que está escondido no coração de tantos sujeitos aí que estão no nosso percurso também educativo. Me parece que isso tem muito a ver com o sentido da vida. A gente se abrir para realidades, se abrir para realidades como essa. E conclui o texto, Jesus chamando essa mulher de minha filha. É interessante aqui essa sensibilidade de Jesus, porque antes, como lembrava, havia um pai que dizia a minha filha, mas essa mulher não tinha ninguém por ela, ela estava completamente sozinha, isolada, e aí Jesus oferece a sua paternidade. Não é um paternalismo, é uma paternidade capaz de devolver sentido para a vida dessa mulher. Por isso essa expressão, minha filha, ela é emblemática. Jesus entende que há ali uma necessidade, e aí a gente pode compor sempre o milagre de Jesus. Os milagres de Jesus nunca são uma magia, nunca são um sinal de mágica, mas eles são um meio para nos dizer muitas coisas. E é um instrumento para revelar um sentido que naquela situação, naquele momento, Jesus quer ensinar para nós, então. Então eu queria
com esse primeiro texto, recordar, assim, talvez alguns aprendizados desse percurso da educação. Primeiro, a gente aprende com Jesus a ouvir o que não está dito. A ouvir o que não está dito. Segundo, a gente aprende com Jesus a procurar, a essa atitude de procurar até encontrar. Quem tocou a minha veste? Essa atitude de procura que também perpassa um projeto de vida de Jesus, um sentido de vida dele, é um aprendizado que a gente precisa amadurecer sempre mais. Um terceiro aprendizado é certamente a ternura, a paternidade, o sentido que Jesus dá para um jeito de ser e uma relação que ele estabelece com essa mulher. E o quarto, talvez aprendizado de outros que a gente poderia partilhar aqui, é que a palavra de Jesus não é o autoritarismo, não é algo ditatorial, senão é uma relação de fragilidade que ele estabelece com os sujeitos que se envolvem no seu dia a dia. Vejam, na palavra é algo que traz muito essa dimensão da fragilidade. É o toque no manto, é um elogio à vulnerabilidade, à simplicidade, aquilo que também nós vamos descobrindo no Evangelho, a dimensão do cotidiano que envolve a nossa vida. Em seguida, eu queria partilhar com vocês sobre um texto que vem na continuidade do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 17, versículos 11 a 19, que, aliás, era o Evangelho de ontem, da nossa liturgia. Jesus está caminhando, ele está passando de uma região para outra, e nesse caminho ele passa por uma região samaritana, que não precisamos entrar nessa discussão, mas do que significa, por exemplo, a Samaria na cultura da época, e 10 leprosos vão ao encontro de Jesus. Então aqui queria chamar a atenção para essa dimensão do coletivo, da coletividade. São 10 pessoas, são 10 pessoas doentes, são 10 leprosos que deveriam estar afastados de acordo com a legislação e o código da época, código da pureza da época, e eles vão ao encontro de Jesus. E aqui eu queria chamar a atenção de um elemento. Eles, à distância de Jesus, à distância, eles começam a gritar, eles começam a falar, eles começam a verbalizar com Jesus o sofrimento deles. E eles clamam: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Essa experiência, ela é fundamental, assim como a experiência anterior dessa mulher. Jesus abre espaço, e a presença de Jesus abre espaço, que é um espaço pedagógico, educativo, para esses 10 leprosos falarem sobre as suas vidas, para eles contarem as suas histórias, para eles verbalizarem as suas feridas. A ferida tem nome, a ferida dessas pessoas tem nome, e em Jesus eles conseguem dizer o nome dessas feridas. E isso é o caminho da cura, é o caminho da libertação. Jesus acolhendo esse verbo, acolhendo essa fala, acolhendo essa partilha, acolhendo essas histórias, Jesus pede para eles caminharem até o sacerdote. O sacerdote é quem dava o veredito da cura. Mas aqui há uma atitude de contar sua história para Jesus, mas é também de acreditar. E a gente sabe que o acreditar, a dinâmica da fé, é sempre uma dinâmica nebulosa, é uma dinâmica difícil, mas é preciso acreditar e caminhar. E esse grupo, esse coletivo, se colocou a caminho. Depois de ter, repito, um espaço para contar a sua vida e contar a sua história, eles se colocam a caminho.
no caminho, o texto é interessantíssimo, diz, no caminho eles ficaram curados. Vejam, contando a história e fazendo um percurso, uma pedagogia, traçando os passos, vamos dizer assim, de um caminho que Jesus indicou. No caminho eles ficam curados. O texto indica que um deles voltou para agradecer Jesus, nessa dinâmica que também é a dinâmica da gratidão, e aí recebe também o elogio de Jesus pelo gesto. Mas me parece, tentando ser breve, não estourando aqui meu tempo, que essa dinâmica é sensacional para a gente pensar também a dinâmica educativa, e aqui na paróquia, aqui no trabalho da coordenação de pastoral, tenho pensado muito nisso, que é de como os nossos espaços, como os espaços pedagógicos, eclesiais, são espaços em que também a dor seja dita, em que a dor possa ser verbalizada. Talvez esse é o grande aprendizado desse segundo texto, é que a nossa dor precisa ser falada, a nossa dor precisa ser dita, e aí a gente precisa de caminhos para isso. E aí a grande contribuição, certamente, que reflexões que vocês, que a UBEC vai fazendo, ajuda também para caminhar, para encontrar caminhos de propósitos de vida, de sentidos de vida, que justamente são espaços em que a dor possa ser partilhada, que a dor possa ser verbalizada. E talvez o último elemento desse texto é dizer assim, da experiência da convivência de Jesus, que também convive e escuta esse grupo, escuta esse coletivo, que é justamente a dinâmica de conviver, essa dinâmica que, de alguma maneira, a gente tem dificuldade de agora experimentar durante a pandemia, mas que é uma dinâmica educativa que faz parte daquilo que é mais intenso aí das nossas relações, que são as relações de convivência, é aquilo que Jesus propõe, por exemplo, na hospitalidade, quando a gente vê Jesus participando da vida ao redor da mesa, da comensalidade, da casa das pessoas, fazendo parte do cotidiano. Nós temos aqui uma teologia, um jeito de ser de Jesus que aponta para essa dinâmica do convívio, das relações e de encontrar espaços em que a vida possa ser contada. Então, esses dois textos que eu quis propor com vocês também, para indicar um pouquinho dessa experiência de Jesus, que me parece ajuda muito a gente pensar propósito de vida, ajuda muito a gente pensar a nossa educação, nossos caminhos de educação, mas, sobretudo, ajuda a gente também a encontrar alguns sentidos para esse tempo que a gente está vivendo. O tempo de feridas expostas, o tempo de dores, de luto, o tempo de muitas situações extremamente adversas, físicas, mentais, espirituais, e que a gente precisa tornar essas feridas cada vez mais tocáveis e tangíveis para que a gente possa buscar a cura e buscar também um processo de educação que nos ajude a nos curarmos também coletivamente. Obrigado, gente. Oi, padre, que fala bonita. Tanta beleza na tua fala, padre. Muito grata e com certeza contribui muito aqui, né, para esse nosso exercício de compreender, de fato, como colocar isso em prática nos nossos currículos, né? Como promover a educação católica à luz, então, do jeito de ser de Jesus, como o senhor nos trouxe, né? Da tua fala tão bonita, padre, eu queria só resgatar um trecho, quando o senhor disse que Jesus conseguiu ouvir o que não foi dito. E isso parece simples, né? Mas é uma tarefa extremamente difícil e minuciosa e que temos que ter realmente muita atenção, né? Gente, eu tô com muita oscilação
da minha internet. Eu lamento demais por isso, assim, peço desculpas, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Joaquim, então, né, concluir a mediação aqui deste evento, mas antes de passar para o Joaquim, para que ele possa, então, trazer aqui as contribuições que estão no chat, eu quero muito agradecer mesmo ao professor Luiz Síveres, à professora Vanessa e ao padre Maicon, por tamanha contribuição aqui, reflexão neste diálogo desta tarde. Eu volto a dizer que a fala de vocês nos orienta muito na construção, né, e aí muito específico o trabalho que o GT vem fazendo, mas claro, de uma maneira muito colaborativa, né, com as unidades de missão, mas sobretudo na execução desse programa, que começa a acontecer a partir de 2021, né. Então, eu vou passar para o Joaquim, para que ele possa concluir essa mediação, e agradeço muito por essa tarde, por esses relatos, né? E agradeço também aos participantes. Que bom que vocês vieram, estão conosco nesse segundo encontro da Trilha de Emaús. Semana que vem tem mais, né? Encontro formativo, nesse sentido, né? De orientar e de explicar também a intencionalidade desse programa, que passa a ser o core, né? O coração, o centro dos nossos currículos, tanto da educação básica quanto da educação superior do Grupo Beck, a partir de 2021. Então, muito grata aqui também pela presença de todos os participantes, grata aos nossos facilitadores, enriqueceu e muito a nossa tarde e o nosso propósito aqui educacional do Grupo Beck. Então, Joaquim, contigo, e peço mais uma vez desculpa por essa questão aqui da minha internet, tá? Obrigada. Ô, Roberta, Um abraço para todos. Sem problema. A gente está te escutando muito bem, mas eu sei que você está aí conectada pelo telefone, então fica difícil escutar, acompanhar o chat, né? Então, mas você fica conectada com a gente. Buscar o chat. Fica conectada com a gente aqui e aí a gente vai encerrando juntos, tá? No momento de conclusão. Bem. Eu vou tentar, então, Obrigada, aqui. Beleza. Acho que a gente tentou aqui, tem acompanhado também o chat aqui, mas eu vou tentar trazer alguns comentários e devolver a bola aí para o Cifres, para a Vanessa e para o Maicon, para que vocês possam talvez interagir com esses comentários, né? A Luciana traz, muito importante essa abordagem da humanização. O Sandro vai falar, tendo em vista a fala, perceba a importância da orientação para uma cultura de projeto de vida, né? A Adriana traz para a gente, nosso desafio é educar nossos jovens para um projeto de vida de esperança. O Gidalt fala para a gente assim, né? Agradece, parabeniza, e de que modo o propósito de vida nos auxilia a nos adaptarmos, entre aspas, às demandas profissionais do mundo contemporâneo e, ao mesmo tempo, nos auxilia a nos emanciparmos também, entre aspas, de lógicas desumanizadoras e excludentes, isto é, contrárias ao Evangelho. A Vanildes fala também desses elementos importantes que a Vanessa trouxe sobre o propósito de vida. O Fábio traz para a gente, grande desafio é despertar no coração dos nossos jovens a pertinência de um projeto de vida. Desafio de assumir uma educação integral para uma plena humanização. Ousemos uma educação que encante. Vamos aqui. A Bernadette fala, escutar a relva crescer, parafraseando Maffesoli. O Afrânio, inspirador, a solução se manifestou enquanto eles estavam no caminho. O caminho é desafiador, mas traz consigo experiências que geram gratidão, e ao caminhar é preciso perceber o que está ocorrendo de bom. O Vicente fala para a gente, o encontro com Jesus nos dois casos foram decisivos para seus projetos de vida. A Mônica, o toque de Jesus, assim como o toque no outro, é fundamental no acolhimento em tempos de distanciamento. O Sandro, acredito que com o nosso projeto de vida seremos instrumentos de cura na vida de muitos de nossos discentes. O Marcelo, e aí eu vou passar a bola para vocês novamente, ouvir o que não foi dito, procurar até encontrar, usar a ternura nos relacionamentos, entender a fragilidade das relações, trabalhar a dimensão do coletivo e abrir espaços para que a dor possa ser compartilhada. Mensagem completa e pertinente. Bom, depois eu entro nos outros
nos outros comentários aqui. Vou devolver a palavra para vocês. Se vocês quiserem já ir lendo também os comentários, já irem interagindo, fiquem muito à vontade. A gente faz uma rodada agora e depois a gente faz mais, se der tempo, a gente faz mais uma rodada e junto com elas as considerações de vocês. Síveres, por favor. Bom, eu gostaria de fazer as considerações de meio e também de final, uma coisa só, né, Joaquim? E eu gostaria de me remeter a Levinas, é um teórico também interessante que foi, assim, inspirador para a nossa construção. Ele tem uma proposta entre o dizer e o dito. Quer dizer, nossos propósitos muitas vezes estão ditos. Agora, dizer isso no dia a dia, no cotidiano, isso é, de fato, emancipador. O Gidalt é isso, sabe? Você vai se emancipando na medida em que você transforma aquilo que é dito no dizer cotidiano. Então, muitas vezes, a educação está muito ancorada naquilo que já foi dito. E nós queremos propor que, além do que já foi dito, cada um possa ter autonomia para dizer o que hoje está entendendo por educação e que pode também contribuir com o seu projeto de vida. Então, essa é a primeira reflexão, né? A gente se desvincular um pouco de tudo aquilo que já foi dito e a gente ter autonomia para dizer algo novo. A segunda questão que o Levinas propõe é a diferença entre o rosto e a máscara. Quer dizer, nós estamos num contexto de mascaramento, mais do que usar as máscaras, né? As fake news, tudo isso está mostrando o quanto a humanidade está mascarada. E isso vem revelar pelas máscaras que agora a gente tem que usar. Então, como é que a gente vai tirando esse mascaramento e projetando muito mais o rosto? Então, eu acredito que o propósito de vida, ele está muito mais próximo do rosto que vai se revelando no cotidiano do que na máscara que a gente vai usando ou nos mascaramentos que a gente vai exercitando no cotidiano. Então, minha mensagem final é essa, um pouco me inspirando em Levinas, que mais do que máscaras, a gente precisa ir revelando o rosto próprio, isso é autonomia, mas também acolhendo o rosto de tantas pessoas que caminham conosco e que também fazem esse percurso e estão procurando a cura na reflexão do Mai. E, por outro lado, nessa dimensão do dizer, o dizer é humanitário, é humanizador, viu, Vanessa? O dito é mais conceitual. Você poder dizer aquilo que se sente, aquilo que se percebe, o seu projeto de vida, ele é inovador e, por consequência, humanizador. Então, essa é a minha mensagem final e que esse propósito possa ser mais do que produto, de fato, um propósito, mais do que resultado, de fato, um projeto de sentido da vida. Gratidão, Síveres, com certeza muitos ecos positivos aqui no chat, acho que a tua síntese também aí tentando costurar as nossas falas, né, as falas de vocês, os comentários, são sempre muito pertinentes. Vanessa? Sou eu? Queria agradecer as interações todas aí, né? Comentários super pertinentes, assim, eu queria talvez só enfatizar, né, reforçar muito esse aspecto que o Maicon trouxe agora, que é a pessoa, né, no centro, né, de todo o processo educativo e a pessoa em relação. Então, acho que essa dimensão, quando eu penso em propósito de vida, essa dimensão da pessoa, né, com aquilo que é a sua realidade pessoal, mas também um contexto específico em que ela vive, né, com as outras pessoas, com o contexto histórico, político, social, com o meio ambiente. Eu acho que cada vez mais a gente tem que insistir
que o propósito de vida passa por essa dimensão relacional, né? Sobre o risco da gente também reproduzir projetos e propósitos que vão reforçar ainda mais a ideia do individualismo, da meritocracia, né, do cada um por si, que são valores que estão muito presentes na nossa sociedade, né? Mas dizer também que percebo, atuando com jovens, que há uma... nessas novas gerações, assim, acho que há um senso também de coletividade, de pertencimento, de relação, que inclusive essa dimensão da relacional, né, coletiva, comunitária, é algo que é muito presente, né, nesse período da vida, e acho que isso é um capital, é um aspecto importante para a gente utilizar também, pensar nos processos educativos, né, e trabalhar cada vez mais essa dimensão, que é essa dimensão comunitária, integrada, né, do projeto de vida, do propósito de vida, quer dizer, algo que cada vez mais as pessoas possam construir projetos para si, conscientes de que esse projeto ele impacta também o contexto, as outras pessoas, né, as instituições. Então, acho que trabalhar essa dimensão relacional, né, que o Michael trouxe, acho que ela é bastante importante. Eu acho que alguém comentou aqui a dimensão da esperança, né, e é uma abordagem que eu acho importante, fundamental, né, assim, e que de fato, né, a perspectiva, aquilo que é princípio, que inspira a educação católica, acho que tem condição, né, de pautar essa dimensão da esperança, né, que claro, pode parecer algo meio clichê, assim, algo um pouco romântico, sem grandes fundamentos metodológicos e pedagógicos. Eu acho que o desafio é justamente isso, né, a gente transformar a esperança também em itinerários que sejam itinerários metodológicos, né, que a gente possa ajudar. E acho que, quer dizer, qual que é o sentido, né, da gente trabalhar projeto de vida, da gente trabalhar propósito de vida, senão que as pessoas, de fato, vislumbrem horizontes para si, para o mundo, né? Eu acho que isso é fugir de todo determinismo social, todo determinismo biológico, qualquer determinismo que possa pautar qualquer tipo de relação das nossas instituições, né? Acho que isso é bastante importante, assim, essa dimensão, que é uma dimensão da esperança, né? Não uma esperança só romântica, mas uma esperança que, de fato, vira itinerários, né? Vira propostas pedagógicas, metodológicas, né? Importantes e concretas. Acho que a gente tem um desafio aí bastante importante, que acho que alguém comentou algo nessa linha, né? Uma espécie de conflito, assim, né? Essa dicotomia entre trabalhar isso que é o aspecto profissional, né, técnico, com essa produção de sentido de tudo isso, né? Eu acho que é um desafio, porque a gente vive numa sociedade que cada vez mais vai exigir mais formação, mais habilidade, mais competências, digamos assim, técnicas, né? O mundo do trabalho, que é uma reflexão à parte aqui para a gente fazer, né? Ele tem exigido cada vez mais, né, assim, um constante processo formativo, um constante aperfeiçoamento, né, para o mundo do trabalho, que está absolutamente mutante, diferente do mundo que estava mais ou menos definido, né, que as pessoas poderiam escolher uma profissão e naquela profissão se estabelecer, né, pelo resto aí da sua trajetória. Isso não existe mais. Então, acho que sim, acho que é um desafio em relação a isso, mas não acho também que há qualquer tipo de dicotomia, né, de conflito entre trabalhar essa dimensão, que é essa dimensão técnica, né, de excelência, porque acho que isso também, obviamente, né, imagino que todos que estão aqui envolvidos nas instituições católicas têm esse compromisso, que é também um compromisso cristão, também um compromisso de seriedade, um compromisso com a vida, de entregar excelência naquilo que está oferecendo, né, para os educandos e educandas. Mas, ao mesmo tempo, oferecer com isso sentido, né? Quer dizer, eu acho que não são dimensões que são conflitantes, embora a pressão que tem, né, uma pressão quase mercadológica, vai tender a colocar no primeiro plano, né, essa dimensão mais técnica, né? Eu acho que quando o professor Luiz apresentou as dimensões, né, aí do projeto de vocês, né, propósito de vida, fica bastante claro que isso é absolutamente possível de se integrar, né, essa dimensão pessoal, social, profissional,
emocional, mental, né? E de cidadania também. Eu acho que tudo isso é bastante integrado. Acho que o desafio mesmo é a gente pensar as trajetórias metodológicas, né, de como propor isso, mas eu acho que uma vez que se tem claro, né, o dito, digamos assim, o conceito, né, a clareza que a gente tem, eu acho que é possível continuar dizendo isso de muitas formas, né, e fazer com que isso seja permanentemente relevante e possa responder a demandas e a contextos que são bastante específicos, né, e que vão mudando cada vez mais rápido. Acho que é isso. Maravilha, Vanessa. É sempre bom te ouvir, viu? Várias pessoas mandando aqui no WhatsApp, falando, nossa, a Vanessa falou tudo que a gente precisava ouvir, enfim. Então, agradeço demais a tua contribuição. Acho que você traz elementos, aí já vou passar antes de passar a palavra para o Maicon, muito significativos daquilo que a gente vem construindo enquanto proposta institucional dentro desse programa, né? Que a gente pensou, inclusive, tendo a fala de vocês, olhando para o contexto que a gente vive enquanto sociedade, olhando também para os direcionamentos que a igreja tem dado, né, que o Papa Francisco tem acenado para a educação, e aí a gente falou no início, e o Michael também frisou, né, o Pacto Educativo Global, e optamos em colocar neste momento essa reflexão para falar, para deixar muito claro para os nossos educadores, para os nossos gestores, o que a gente compreende por propósito, o que a gente está compreendendo enquanto necessidade de uma atuação de educação católica, de educação e de uma educação católica comprometida, porque às vezes a gente se afirma como uma instituição católica, mas esquece que por detrás deste nome tem uma responsabilidade muito forte, né? Então, acho que o Maicon traz isso, você trouxe a perspectiva, e aí você reforça isso agora nesses comentários, a perspectiva da esperança, né? Então, acho que isso é muito, muito intenso, né? A Vanildes comenta aqui do esperançar, né? Então, esse esperançar que nos traz movimento, que nos impulsiona, e se a gente se diz uma instituição católica, né, de educação católica, a gente precisa ser pessoas de esperança, como nos dizia Pedro Casaldáliga, né? Então, se somos seres que acreditam pessoas que professam, não necessariamente todos aqui são católicos, né? Mas estamos dentro de uma instituição católica, então se promovemos uma educação que favorece a vida, que favorece a esperança, uma instituição que acredita na perspectiva da ressurreição, que vence a morte, a gente precisa acreditar na esperança. Maicon, contigo, meu irmão. Muito bem, então eu quero agradecer muito também, Vanessa, Luiz, Joaquim, enfim, todos aí também, a Roberta, e as partilhas também aí de todos, certamente muito, muito inspiradoras para todos nós. Eu pensei de dizer algo, eu sei que o grupo tem feito um caminho nesse percurso de Emaús, que parece muito, muito bacana e muito interessante, assim. E o professor Luiz trouxe antes a expressão o terceiro excluído, que é uma dinâmica bem interessante, e fala em triálogo, né? E, no fundo, nesse texto de Emaús, Jesus é o terceiro. Jesus é o terceiro, porque esses dois discípulos que vivem um sentimento de perda, que vivem o vazio do sentido, eles se colocam num percurso de volta. E Jesus é que se aproxima. Jesus é o terceiro que faz com que esses dois discípulos eles consigam olhar para outras direções que eles não estavam dando conta de olhar, ou mudem, inclusive, a visão que eles tinham da própria identidade e do próprio messianismo de Jesus. Esse terceiro é Jesus, mas a gente poderia dizer assim que para o nosso caminho de educação, a gente precisa estar sempre muito atento a esse terceiro. Que e aí a gente tem essa dinâmica da alteridade, da diversidade, que a Vanessa trouxe para a gente também. Quem é o terceiro do nosso caminho pedagógico? Quem é esse terceiro que ajuda a gente olhar para outras direções e provoca abertura em nós, numa tensão que a gente sempre vai vivendo, de fechamento, e de um fechamento que às vezes nos leva, inclusive, para fundamentalismos muito complicados,
E esse terceiro, ele exige abertura. Tem muito a ver com Trindade, né? Com a espiritualidade da Trindade. Esse terceiro é sempre abertura. É sempre olhar para outro caminho. É sempre provocar para uma outra direção. E, no fundo, é isso que Jesus faz com esses dois discípulos. É o terceiro que caminha junto, mas que é um caminhar que aponta também para outros propósitos, para outros sentidos, e que faz essa experiência muito bacana com esses discípulos, que é caminhar, que é falar sobre a palavra, que é partir o pão, mas que, sobretudo, faz com que esses discípulos reorganizem o seu caminho. Eles voltam em seguida. Se havia uma perda, essa perda agora ela tem um outro olhar e um outro sentido. Esse terceiro, ele provoca essa dimensão, me provoca muito, e acho que partilho essa provocação com vocês, que é de quem de fato são os terceiros que nos ajudam também nessa construção e que fazem com que a gente também tenha abertura e essa dinâmica da abertura para os nossos caminhos aí, para os nossos projetos e propósitos de vida. E talvez reforçar, dizendo assim, que para os discípulos de Emaús, a perda de Jesus foi oportunidade de encontrar ele. Dentro da perda há muita coisa. E aí essa dinâmica da esperança tão bacana, mas dizer assim que a gente também precisa assumir esse tempo histórico com todas as perdas e lutos que a gente tem vivido, mas também dentro disso tudo a gente encontrar de fato o mistério, o sentido e refazer o nosso caminho. Eu acho que fazer o caminho de novo é uma inspiração muito grande para todos nós, e é uma experiência espiritual, inclusive, para todos nós. Fico lembrando daquela cena bacana de Maria e José, que perdem o menino Jesus quando ele era ainda um guri. Ele se perdeu, e Maria e José só perceberam que ele se perdeu quando já estavam lá na frente no caminho. E para eles reconhecer o filho, eles precisam fazer o caminho de volta, que é reencontrar o filho. É extremamente pedagógico, porque eles tinham um olhar sobre Jesus, e eles refazem o caminho por causa de uma perda. Por causa de uma perda, eles refazem essa caminhada, e aí eles renovam ou inauguram um novo olhar, inauguram um novo sentido. Então, essa dinâmica me parece extremamente interessante. E concluo, talvez, com a própria perspectiva da cruz, que é uma grande perda, e da ressurreição, como esse novo sentido também da vida, da esperança, a Páscoa como um sentido de fato que dá sentido para todos os sentidos aí da nossa fé, e nisso também a Eucaristia como essa palavra, esse verbo que se torna corpo e planifica esse corpo que planifica os sentidos também. Então, acho que essas referências de Jesus, do Evangelho, que gostaria também de provocar para encerramento. Michael, que maravilha, viu? Quanta profundidade, quanta beleza, quanta ternura, quanta firmeza também na tua fala, né? Então, inspira, ilumina, provoca a gente voltar para aquilo que é essencial, né? E que por vezes passa despercebido, né? Então, é muito significativo, e a gente, na perspectiva do propósito de vida, está justamente tentando fazer esse caminho que você nos provoca, nos inspira aí, no sentido de voltar para aquilo que é essencial e de perceber as pessoas que estão nos nossos caminhos, né? No caminho da instituição, que a gente possa olhar para as nossas humanidades. Então, toda a perspectiva desse humanismo solidário, né? De olhar por isso a importância dos nossos docentes aqui, porque a gente está querendo pensar o propósito de vida e os projetos de vida dos nossos estudantes, mas é tempo também da gente olhar os nossos projetos de vida e aquilo que tem impulsionado as nossas humanidades. Então, por isso esse caminho inspirado aí por Emaús, quer nos provocar também nessa trajetória, né? Na terça-feira a gente falava justamente disso, né? De olhar para esse caminho que a gente tem percorrido enquanto instituição, mas de pessoas, de educadores e educadoras que estão imersos nesse trajeto, né? De como é que a gente está se sentindo nesse processo todo, para que a partir de 2021 a gente busque provocar os nossos estudantes e demais colaboradores também, colaboradoras, numa ótica de pensar os seus projetos de vida.
Então, gratidão imensa, Maicon, Vanessa e Síveres. Tem vários comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos porque o nosso tempo já está adiantado também, mas agradeço demais a colaboração de modo específico de vocês três e muito especial também. Né? Agradeço porque a gente pensou o Diálogos de Pastoralidade ainda sem ter a trilha formativa de Emaús, e esse projeto do Diálogo de Pastoralidade foi pensado pelos líderes de pastoralidade das unidades de missão do grupo. Então, quando a gente pensou o nome de vocês, foi nessa ótica, e aí a gente tentou, e aí fez esse casamento junto com a trilha formativa Emaús, uma oportunidade muito significativa da gente refletir sobre esse tema. Eu vou colocar aqui no chat já o formulário de avaliação, para vocês que estão aí participando da trilha, é importante que preencha para registrar a presença e também de modo específico, para ter a contribuição de vocês nesse processo formativo que a gente está desenvolvendo, tá? Nossos próximos encontros, aqui os avisos paroquiais, né? Os nossos próximos encontros são na segunda e terça que vem, segunda-feira com Educação Básica, às 16h30, tá? Dia 16, e na terça-feira, no dia 17, também às 16h30, com Educação Superior. Lembrando que o Escritório Central, a mantenedora, é convidada a participar, os líderes do Escritório Central são convidados a participar de toda a trilha, tanto da Educação Básica como da Educação Superior, tá? Logo, logo a gente vai colocar esta gravação disponibilizada, e vocês já podem comunicar isso também nas unidades, para aquelas pessoas que vão assistir depois. Para quem vai assistir depois, também precisa preencher o formulário de avaliação. Gente, muito, muito agradecido, muito feliz, muito motivado aqui, acho que foi uma tarde maravilhosa, vocês três nos brindaram com reflexões muito significativas. Vanessa, muito, muito agradecido pelo teu sim, pela tua disponibilidade. Maicon, muito, muito agradecido. Síveres, muito agradecido de verdade pela contribuição de vocês hoje aqui nessa tarde. Viu? Roberta, se estiver por aí, também muito agradecido também pela tua colaboração na mediação. Valeu demais, viu, gente? Obrigada, gente. Foi ótimo. Até mais, gente. Até. Valeu, galera. Paz e bem. Um grande abraço. Até mais. Todos. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus.